Esse aqui vai ser bom para a gente começar. Vou fazer a pergunta primeiro para o presbítero Aldo. Para o aconselhamento, sempre vai partir de quem precisa dessa ajuda? Ou ao perceber, devo ajudar, devo de alguma maneira me achegar para oferecer ajuda, né? Ou seja, eu espero a pessoa procurar minha ajuda, ou se eu percebo que eu posso ajudar, eu ofereço ajuda? Essa é uma excelente pergunta. E depois eu vou completar ela com uma pergunta que eu fiz para um professor nosso. Nós tivemos uma matéria lá no CCIF que chamava Ajudando Relacionamentos. E nessa disciplina aí, foi nos ensinado que nós temos uma tendência a distanciarmos uns dos outros. Embora a gente se sente pertinho na igreja, a nossa ideia não é de nos aproximarmos uns dos outros. A nossa ideia é manter um relacionamento sociável, né? Inclusive tem até a piada, né? Você gosta do fulano? Não, não gosto muito dele. Por quê? Você pergunta como ele vai, ele conta, né? Ele não fala como vai, só, vou bem, vou mal. Não, ele conta uma história. Aí, isso está errado, né? É uma piada de péssimo gosto. Na verdade, nós deveríamos sentar ao lado uns dos outros da igreja e perguntar como a pessoa está mesmo. Como está a sua vida familiar, seu trabalho, seus relacionamentos. Nós deveríamos nos interessar profundamente uns pelos outros. O Ed Welch mesmo tem um livro que é Uns aos Outros, né? Aconselhando uns aos outros. E quando ele deu essa matéria, eu me lembro que foi dada uma tarefa para nós fazermos uma antropologia de Provérbios de 1 a 9. Como é o homem visto em Provérbios 1 a 9? Basicamente, tem 2 ou 3 homens, mas basicamente tem 2. Tem o sábio, que tem certeza que ele precisa aprender mais, porque ele não sabe nada. E tem o tolo, que acha que sabe tudo e não precisa aprender mais nada. No intervalo da aula, eu fui perguntar para ele se nós estivéssemos aconselhando o tolo, até que ponto nós iríamos? Ele falou, até o ponto dele ir embora. Mas como assim? Você não tem razão para não ir atrás dele. Porque na tolice dele, ele não consegue enxergar o problema dele. Porque o problema dele está nele mesmo. Então, respondendo à pergunta, nós temos que nos interessarmos pelas pessoas, não para fazer fofoca, não para futricar, nada disso, mas nos interessarmos de verdade. E as pessoas têm que aprender a pedir ajuda. Na internet, ficou um tempo lá no YouTube circulando isso, foi gravado nessa aula aí, até eu estou presente na aula lá, ele perguntando para os alunos, tinham 100 e poucos alunos na classe, ele fala assim, quantos de vocês pediram oração por vocês mesmos hoje? Aí, 2 ou 3 só. Falou, vocês são pessoas abençoadas. Na verdade, nós deveríamos pedir oração por nós mesmos todos os dias. Porque nós carecemos da misericórdia de Deus. Ou seja, nós temos que buscar ajuda. E eu costumo dizer que Deus não é fada madrinha, que aparece lá com uma varinha. Ele age através dos instrumentos, que são os outros. Então, se a igreja está preparada para aconselhar, treinada para isso, a mente focada nisso, naturalmente, uns vão procurar os outros. Os necessitados vão procurar os outros. E os outros que estão sendo procurados vão se doar em ajudar. Eu gostaria de complementar só com uma ilustração,
para nós foi um privilégio muito grande, digamos, ter aula com o presbítero Ed Welch e depois ler os livros dele. Assim, eu fui extremamente abençoado porque eu frequentei a igreja onde ele era presbítero durante 4 anos. E eu me lembro que no meu início lá, eu estava lutando ainda com a língua, não falava inglês, sofri muito, né? Achei que o inglês entrava por osmose. Não entra por osmose, tem que estudar muito. Sofri demais. E estava na igreja e era interessante que sempre que acabava o culto ou tinha um intervalo, ele vinha até nós e fazia uma pergunta simples: como vocês estão? E ele até no livro diz assim: faça perguntas de uma forma sábia, para que a pessoa não ache que você está fazendo uma pesquisa do IBGE. Né? Então, faça 2 perguntas e aí reserva mais 2 perguntas para daqui a um domingo, 2, e aí você vai intencionalmente se aproximando. E eu lembro, como se fosse hoje, que um desses domingos ele se aproximou de mim, da minha esposa, e a Paula, minha esposa, estava sofrendo muito. Ela literalmente só entendia quando o pastor dizia amém. A palavra amém, a única palavra que eu entendi no culto. Ela sofria, ela ia chorando para casa e ela dizia: eu não estou sendo edificada. Não faz sentido ir para a igreja. Eu fiquei bem preocupado com isso. Porque quando você vai, passa um tempinho e visita aqui e acolá, e volta para casa, tudo bem, mas você está morando e você não entender nada. Ele chegou, então, no domingo, olhou para ela e disse assim: Paula, como você está? E qual a nossa resposta automática? Qual a nossa resposta automática? Estou bem, estou bem. Mentira. Ele não falou isso, ele disse assim. Ele aproximou dela e disse assim: você está bem mesmo? E ela começou a chorar. Ele só cutucou assim, levemente. Ele só repetiu a mesma pergunta. Não foi uma técnica rebuscada, foi simplesmente como você está. E ela respondeu e ele disse: está bem mesmo? Depois que ela começou a chorar, ele disse assim: Paula, eu desconfiava dessa resposta, porque vocês estão a 8.000 quilômetros de casa, no meio de um povo estranho, de uma língua estranha. É natural que você esteja aflita, angustiada. Mas nós estamos aqui. Nossa, que gesto simples. Eu lembro que o primeiro Natal que nós passamos em Filadélfia, ele nos convidou para estar no dia de Natal e cearmos com eles. E ele disse para a gente uma coisa bem simples. Sabemos que eu e a minha mulher não podemos substituir a família de vocês. E a gente sabe que Natal é família. Mas nós queremos fazer um pouquinho para trazer um consolo na vida de vocês. Daí eles pegaram os presentinhos na árvore de Natal, nos abraçaram e nos deram um presentinho. Existe algo de complicado demais nisso? Simplesmente intencionais. De olhar para pessoas, buscar dentro da igreja aquelas pessoas que não conseguem falar, conversar, e se aproximar e fazer uma pergunta simples. Daí começou um relacionamento intencional. Muito bem, próxima pergunta. Fala quando os pastores foram retirados de tratar da alma. Isso tem participação do diabo para mudar as ideias bíblicas? Vamos lá, obrigado pela pergunta. Não sei se eu vou satisfazer você. Mas vamos lá, nós nunca podemos descartar o diabo. Nós não podemos fazer isso. A Escritura Sagrada muito claramente
fala de 3 grandes inimigos. O primeiro deles, nosso próprio coração, o velho homem que ainda habita em nós. Ok? Então, aquele coração enganoso, capaz de criar estruturas de auto-engano, ou até mesmo seduzir pastores com discursos que parecem tão sofisticados e científicos, e com medo de serem rejeitados ou colocados à margem, e, nossa, eu sou um pastor ignorante. Então, abraçar essa coisa. Então, tem a ver com o coração humano. O segundo grande inimigo que a Bíblia nos ensina ou fala a respeito deles é o mundo. O mundo como sistema que se ergue contra o conhecimento de Deus. João, capítulo 17, nos fala que nós seríamos odiados. Assim como Cristo foi odiado, não se surpreendam se o sistema se levantar com grande ódio contra vocês. Esse é o segundo inimigo, o sistema no mundo que rejeita a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E falar de tratar da alma com a Bíblia, isso soa, no mínimo, ridículo nos meios da nossa cultura, que se ergue contra o conhecimento de Deus. E eu falo isso, abrindo um parênteses, não que eu quero que vocês saiam brigando com psicólogos, não façam isso, né? Nós não precisamos ser hostis. Nós podemos aprender com algumas coisas, mas nós precisamos ter a liberdade de fazer perguntas e questionamentos. Isso é próprio. Seria próprio no ambiente acadêmico. Infelizmente, não há espaço para o contraditório nos ambientes acadêmicos hoje. Infelizmente. Ok, o segundo inimigo, o sistema, o mundo, que se ergue contra o conhecimento de Deus. O diabo, diz a Bíblia, que é o nosso terceiro grande inimigo. Obviamente, o inimigo das nossas almas entende e sabe muito bem que seria muito interessante ludibriar pessoas, sistemas inteiros, para afastar as pessoas do Evangelho, da Palavra de Deus, da única mensagem que traz esperança às pessoas. Então, eu posso dizer que houve uma influência do diabo em todo esse sistema. Se eu disser não, eu estou contra a Escritura Sagrada. Nós precisamos olhar para essa situação como uma teia complexa com vários fatores, incluindo o inimigo das nossas almas. As duas próximas perguntas são, vamos dizer assim, de aplicação prática. A primeira que eu vou fazer ao presbítero Aldo. Qual a sugestão de aconselhamento bíblico para uma pessoa que se diz cristão e homossexual? Bom, ela quer se tratar. Não diz aqui se quer ou não quer. Por favor, qual? Sugestão de aconselhamento bíblico para uma pessoa que se diz cristão e homossexual. Entendi. Talvez ela ache que está tudo bem em ser cristão e homossexual, né? Tá. Então, vamos imaginar que esse caso, a pessoa venha à igreja, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as igrejas reformadas, de confissão tradicional, etc., os gays sequer entram nessas igrejas. Eles já sabem o que vai ser falado lá dentro, eles não querem ouvir aquilo ali. Então, eles vão nas igrejas onde essa ideia é admissível. Daí você fala assim, puxa, mas tem igreja que admite isso aí? Sim, várias. Até ordena pastores homossexuais, né? E pastoras lésbicas também. Mas aqui no Brasil, nós estamos no início desse processo. Então, digamos que uma pessoa dessa venha à igreja e esconda que ela tem essa prática. Nós só vamos poder ajudar essa pessoa com essas conversas intencionais que nós falamos. Se não houver essas conversas intencionais,
Você pode até ver que o fulano tem lá os trejeitos dele e tal, mas você fala, eu não vou entrar nessa esfera, nessa seara aí. O que ele pode pensar de mim? Né? Que eu estou querendo dar de dedo na cara dele? Mas, se nós... nesse livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele tem 4 ferramentas que são usadas para ser instrumento de Deus na mão do Senhor. A primeira ferramenta é o amor. E eu costumo falar isso para os meus alunos lá. Quando alguém me liga ou manda um WhatsApp falando que quer fazer aconselhamento, a não ser que seja realmente um caso muito distante de alguém que eu não tenho nenhum relacionamento, talvez não vai dar tempo de fazer, etc., tem outras atividades. Mas se alguém, da minha volta, etc., imediatamente eu tomo a decisão de amar essa pessoa. Porque se ela está procurando ajuda, é porque provavelmente ela precisa de ajuda. Né? Então, no momento que você, conversando informalmente com o irmão da igreja, descobre que ele tem essa fraqueza, você tem que amá-lo. Incondicionalmente. Ou melhor, como diz o Polisson, contracondicionalmente. Ou seja, eu não amo você de qualquer maneira. Ou eu amo você se você parar com isso. Não. Eu amo você porque Deus nos ama. E Deus nos ama e nos deu condições de lutarmos contra os nossos pecados. E eu já me aproximei uma vez do indivíduo dessa condição, que a esposa largou dele por causa da prática homossexual. Ele era tão homossexual, tanta prática, que ele contaminou a esposa com o vírus da AIDS. E eu sentei com ele e disse para ele o seguinte: eu fico admirado com a sua coragem de vir aqui buscar ajuda e dizer, porque tinha outras pessoas presentes, na frente dos outros, que você tem esse pecado. Falei, não adianta a gente ficar alisando e disfarçando, porque o nome disso é pecado. A Bíblia, ela não fala uma vez, nem duas, nem três, ela fala várias vezes que isso é pecado. Várias. No Antigo e no Novo Testamento. E que essa prática tem que ser abolida. Então é muita coragem sua vir aqui assumir na frente das pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Eu falei para ele. Porque eu não tenho coragem a sua coragem de falar na frente dos outros as coisas que eu faço. Os pecados que eu cometo. Eu tenho vergonha. E você não tem, você falou que precisa de ajuda. Eu nem sei se ele queria ajuda ou não, mas ele escutou isso. E aí ele se desarmou absolutamente quando eu falei isso. Falei, então, em primeiro lugar, eu não sou nada melhor que você, eu acho que eu sou pior que você. Porque eu nem coragem de fazer isso que você fez, eu tenho. E para Deus, eu falei para ele, os pecados são idênticos. Você tem os seus, eu tenho os meus. Esse seu, assim como os meus, nós precisamos abandoná-los. Temos que abandoná-los. Por quê? Porque Deus os condena. E se nós nos proclamamos cristãos, ou, como está lá em Filipenses 1, 28 lá, vivam do modo digno do chamado que vocês professam. Ou como está em Efésios também, né? 4, 1 lá. Que nós vivamos dignamente do que dizemos que somos. Até brinquei com uma pessoa essa semana, eu falei assim, a pessoa mais coerente que tem para mim é o ateu. Porque ele fala que não acredita em Deus e vive coerentemente com isso. Ele não acredita mesmo, né? Faz as maiores barbaridades. Porque ele disse que não acredita e tem que ser coerente, né? Agora, nós dizemos que tememos ao Senhor e vivemos da maneira que a gente quer levar a vida. Então, embora seja uma situação extremamente delicada, principalmente por esses movimentos culturais que tem hoje, esse marxismo cultural, etc., nós não temos que nos enveredar para isso. Nós temos que nos centrar cristocêntrico, a centralidade e a inerrância da palavra, e ir por esse caminho. Então, não é um problema cultural, não é um problema estrutural, não é termos sociológicos, nada. Chamar o pecado de pecado. Mas, lembrando que eu também tenho pecados.
Então eu tenho que devagar, em amor, em amor. Como o pastor leu hoje lá, capítulo 4 de Efésios, lá, falando a verdade em amor. Então, falando, nós não podemos deixar de falar a verdade, é a palavra, em amor. Como que eu vou falar? Em amor. Em amor, o que é amar alguém? Amar alguém é querer o melhor para ele. E o melhor para ele, às vezes, é dar umas palmadas. Eu tinha meu filho, quando ele era pequenininho, ele tinha mania de enfiar o dedo na tomada elétrica. E aí eu vi que o único jeito de brecar ele é dando uns tapas na mão dele. Senão ele ia acabar tendo um troço lá. E é isso que é amar. Pô, mas você está sendo agressivo com o menino. Sim, mas para que ele não tome um choque e morra. Então, amar as pessoas é isso. Não é gostar das pessoas, é amar as pessoas. Então, eu acho que essa é a primeira técnica da abordagem. Abordar amando, com real interesse pelo outro. Segundo, não fazer concessões. A Bíblia não faz concessões. Tá? E tentar se manter nessa linha. Continue sendo honesto, continue assumindo que você tem essa tendência. É um problema a atração pelo mesmo sexo. É um problema isso. É um problema real. E nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida. É como uma igreja do Senhor. Não pôr o sujeito para fora. Nós queremos ele aqui dentro. Agora, queremos ele aqui dentro desde que ele não continue a praticar isso. Porque isso é condenável. E outra coisa, é um pecado público. É público. Então, eu já acompanhei lutas de pessoas homoafetivas, né? Na igreja, e aí vem o outro ponto. A pessoa chegou e falou, eu queria mudar. Eu queria mudar. O que Tiago fala? Peça ao Senhor. Peça. Peça isso. E alguns mudaram e outros não mudaram. E desses que não mudaram, alguns continuam frustrados em luta e outros abandonaram a igreja, mesmo abandonaram a fé. Queridos, esse tema é um dos temas mais desafiadores, eu acredito, para nós como igreja. Ele vai se tornar cada vez mais desafiador e nós precisamos nos preparar para as coisas que já estão acontecendo. Queria dizer duas coisas. A primeira delas é... existem pessoas que lutam com atração pelo mesmo sexo. Isso é um pecado. Ponto. A Escritura é clara, como o presbítero Aldo falou. Mas existem pessoas que lutam com atração pelo mesmo sexo e tem um outro problema que agrava mais a situação. É que elas abraçaram uma narrativa, uma ideologia de gênero. E elas redefiniram a sua identidade a partir deste tema. Certo? Então, quando essas duas coisas se unem, nós temos um desafio muito grande diante de nós. Porque nós não temos simplesmente uma pessoa que está dizendo, olha, eu tenho este problema e eu quero ajuda, mas eu sou isso, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Então, esse é um estado muito mais grave, quando ela abraça uma narrativa. Então, o aconselhamento ele não é simplesmente um auxílio, né? Mas também ele se torna, em algum momento, um debate apologético. Não tem por onde sair. Né? Você precisa entender o que está por trás de uma ideologia de gênero, as premissas falsas, para conversar de uma forma tranquila, sem agredir, sem hostilizar, mas ser fiel às Escrituras Sagradas. Então,
É importante que nós tenhamos essa distinção quando ajudamos uma pessoa assim. A outra coisa que eu gostaria de falar é: a igreja normalmente tem duas posturas a respeito disso. A primeira delas talvez seja uma postura muito hostil e agressiva. Uma postura de, no afã de salvaguardar a sã doutrina, nós tratamos mal essas pessoas e as expulsamos de nossas igrejas. Vocês não são bem-vindos aqui. Mas essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir o Evangelho. Se elas não ouvirem o Evangelho, elas não vão ser tocadas e transformadas. Deus não vai tocar no coração delas, elas precisam ouvir. Se uma pessoa lutando com um problema desse vem à igreja, ela precisa ser acolhida, amada, mas obviamente discipulada, aconselhada biblicamente. E aí é que há aqui um desafio tanto para homens quanto para mulheres. Nós precisamos estar preparados para caminhar com homens que têm problemas dentro desse tema. Nós precisamos nos preparar para caminhar com mulheres que têm problemas dentro desse tema. E este homem precisa ser discipulado e aconselhado. Ele precisa ser inserido num grupo de homens piedosos que possam amá-lo biblicamente e acolhê-lo e ajudá-lo, exortá-lo, confrontá-lo, repreendê-lo todas as vezes. Isso é necessário. Nós precisamos de um grupo de mulheres piedosas que possam amar, talvez meninas, jovens que estão lutando com esse problema, com este pecado, para discipularem essas jovens. Nós precisamos de jovens em nossas igrejas que sejam treinados em aconselhamento bíblico, porque é muito difícil, queridos, um adolescente que está passando por esses problemas se abrir com um adulto, ou até mesmo com os pais. É muito difícil. Os pais não sabem o que fazer. E eu, pelo menos, ouvi um relato horroroso que aconteceu numa cidade do Nordeste. Um adolescente sentou com os pais e disse: papai, mamãe, eu tenho problemas assim. Eu sou isso e aquilo outro. E o pai dele foi com muita força, com muita raiva dele. E aquele menino entrou em desespero e angústia. Ele se levantou com lágrimas nos olhos, desesperado e sem esperança. E ele correu pela varanda do seu apartamento e se lançou fora do apartamento. Ele se matou na frente dos pais. Porque ele foi pedir ajuda aos pais. E o pai pisou nele. Esmagou ele. Nós podemos fazer isso com essas pessoas? Nós precisamos acolher e ajudar. Ajudar. E jovens são estratégicos no trabalho com adolescentes, para fazer amizades com adolescentes, para criar um ambiente onde eles podem abrir o coração e serem ajudados. Esse é um extremo, a igreja ofensiva, agressiva, que chuta essas pessoas. O outro extremo é a igreja inclusiva, permissiva. Que tudo bem, venha como você está e fique como você está. Então, dois extremos que devem ser evitados. Nós temos que ser bíblicos. Não estou falando nem de equilíbrio, estou falando de ser bíblico. Pecadores são chamados ao arrependimento. Jovens precisam ser discipulados por homens que não têm problema com essa área, que vão amar esse cara e caminhar com ele ao longo de não sei quanto tempo. Então esse é um desafio muito grande. As escolas estão infestadas. Infestadas. Lá em São Paulo, o problema é gravíssimo. Gravíssimo.
em escolas, porque a coisa está num ponto que nós não imaginamos onde está. E se nós queremos pregar o Evangelho, essas pessoas virão para a igreja. Esses adolescentes virão para a igreja. E nós precisamos agir biblicamente com elas. Só dar uma informação. Meu neto de 6 para 7 anos perguntou para minha filha essa semana passada: ô mãe, o que é gay? Ué? Por que você quer saber? Ah, porque o fulaninho lá, ele chegou para mim e falou que ele é gay. Como assim? Ele falou que ele é gay. Ela foi ver quem era o fulaninho lá. O pai, a mãe tem problemas, etc. É uma escola confessional, tá? Uma escola cristã, com princípios cristãos. É um grande desafio, irmãos. E essa conferência tem justamente a ideia de ser uma provocação no ponto positivo, né? Uma provocação positiva, um desafio para nós nos lançarmos e nos despertarmos. Uma última pergunta aqui do nosso papelzinho. Como aconselhar uma criança autista, 10 anos, e cleptomaníaca, entre aspas? Veja, o autismo ele é um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Tá? Como eu disse, é um diagnóstico neurológico. Os autistas precisam ser muito bem monitorados por uma série de profissionais. Na minha igreja tem 4 autistas, cada um num nível de autismo. Tá? Tem um extremamente afetado, que sequer fala, que é o maior. É um menino de difícil controle, muito difícil, porque ele é um menino que está se tornando um garoto forte, grande. Ele já tem uns 10 anos. E os outros 3 falam, ou um pouco de dificuldade e tal, e são extremamente inteligentes. Esse maior dá muito trabalho. Então, essa é uma primeira pergunta, né? Por que está aumentando tanto o número de crianças com esse diagnóstico, né? Numa progressão muito forte. Não sabemos. Tem várias explicações, mas nenhuma é convincente. Tá? O que se diz, e essa notícia é péssima, que isso aí vai ser mais acelerado ainda. Vai aumentar mais a quantia de autistas. Tem até gente falando que muitos dos adultos que estão aí têm um grau de autismo e nem sabem que tem. Né? Tem hora que eu acho que eu tenho um pouco. Alguma coisa deve ter. Então, nessa hora, é aquilo que eu falei aqui e torno a repetir. Falar ao coração da criança, do adulto, não importa o diagnóstico, não importa. Mesmo que o QI seja extremamente rebaixado, muito baixo. A mensagem do Evangelho é muito clara, muito clara. Primeiro ponto. Segundo ponto, estou falando de uma forma bem resumida, que nós já estamos estourando o tempo. Segundo ponto, que eu estava falando para o irmão hoje aí. Lá em Hebreus, a palavra fala para a gente que o Espírito, a palavra de Deus, ela penetra em lugares impenetráveis. Ela discerne os pensamentos das vontades do coração. E como disse Jesus lá para Nicodemos, o Espírito sopra para onde ele quer. Então, quando você está falando com alguém debaixo da bênção de Deus, o Espírito Santo vai ministrar a outra pessoa de uma forma que nós não compreendemos como é que funciona. Mas funciona. É como a gente fala, o pastor vai pregar, a gente ora que o pastor seja o instrumento do Senhor na nossa vida agora. Nós não sabemos como que ocorre isso, mas ocorre. E o pastor prega lá um sermão que ele estudou, etc. e tal, mas é o Espírito que está falando conosco. E essa conversa não tem como a gente metrificar ela. Então, nós podemos falar com as crianças autistas, com outras deficiências mentais, outros retardos mentais? Sim,
Devemos, né? Não é podemos, não, é devemos. Porque nós, de fato, não sabemos como o Espírito ministra essas. Mesmo com adultos, com Alzheimer, demência senil, sequelados de AVC, pessoas em coma na UTI. Eu me lembro de algumas vezes lá na UTI, nos plantões, pessoas que eu conhecia, sabia que eram crentes, eu baixava e falava, cochichava no ouvido da pessoa que eu orava com ela. Ah, mas você acha que ela está ouvindo? Eu não sei se ela está ou não. Eu sei que o Espírito fala às pessoas de uma forma incompreensível para nós. E nós temos que crer nisso, que é uma realidade espiritual. Por isso eu acho que a gente não podemos nos furtar a isso. Agora, tem profissionais que têm mais propriedade também para lidar com essas crianças, como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais envolvidos? Sim, claro que tem. Se eles forem cristãos, melhor ainda, né? Mas nós, leigos, que não somos profissionais que lidam com esse tipo de crianças, podemos sim falar com elas e ensiná-las que isso é um pecado e que elas devem abandonar essa prática, né? E eu estou falando para vocês que na minha igreja tem 4 autistas, os 4 vão na escola dominical. Claro que a gente tomou cuidado de não deixar 2 na mesma sala, porque daí não tem como dar aula, né? Mas os 4 prestam atenção mais ou menos na aula, e eu imagino que eles estão aprendendo. O Espírito está ministrando a eles. É o que eu acho que acontece. Nos primeiros anos do meu ministério pastoral, eu estava já estudando aconselhamento bíblico lá no Andrew Jumper, e aí eu comecei a visitar 2 irmãs da nossa igreja que foram diagnosticadas com Alzheimer. Naquela época, então, eu entrei numa crise, porque eu visitava os idosos que não podiam mais ir à igreja e levava a Santa Ceia a eles. Mas o pastor novo, eu comecei a ter uma crise. Disse assim, a Santa Ceia, Paulo fala a respeito de discernir o vinho e o pão. E aquelas irmãs, parecia que elas não estavam ali naquele ambiente. Isso me impulsionou a estudar Alzheimer. E eu fiz um trabalhinho lá no Andrew Jumper sobre como aconselhar pessoas com Alzheimer. Não sei nem onde é que está esse trabalho, mas está em algum canto, algum HD externo. Mas foi interessante, nesse período em que eu fiz perguntas e cheguei a algumas conclusões. Deus precisa de um cérebro funcionando perfeitamente para fazer a obra dele? Não. Isso revela um pouco até da minha teologia, ou revelou um pouco da minha teologia. A fé precede o entendimento. Nós achamos que a fé vem por causa do nosso perfeito funcionamento cognitivo. Eu entendi você, eu cheguei a conclusões cognitivas que eu sou um pecador, e então eu estou entregando a minha vida a Cristo. Não, nós cremos que a fé antecede o entendimento. Há uma obra sobrenatural do Espírito no coração do homem. Quem nos ensinou isso foi um pastor antigo, de nome Agostinho. Ok, com isso em mente, eu pude ministrar a Santa Ceia a essas irmãs. E com algumas coisas que eu aprendi estudando Alzheimer, aquelas coisas foram úteis. Eu não me tornei um especialista em Alzheimer, mas eu fazia coisas simples como, eu cantava sempre o hino favorito daquela irmã. Eu perguntei ao seu marido, qual o hino que ela mais gostava? Pastor, ela gosta do hino 32. Todo mês eu cantava o hino 32. Vem cá, qual o salmo que ela mais gostava? É o salmo tal. Todo mês eu lia o salmo tal. E algumas vezes
aquele olhar perdido, furtivo. Era como se ela, por um relance de segundo, sabe, uma pessoa que, como se estivesse num relance de meio segundo, entendendo que alguma coisa está sendo cantada que em algum momento fez sentido para ela. Uma bênção, irmãos. A outra coisa é que nós, quando cremos em algo, nós precisamos nos colocar em situações que serão interpretadas como ridículas. Certa vez, uma família da igreja perdeu um jovem, um jovem rapaz, eu acho que ele tinha por volta, se eu não me engano, uns 30 anos. Ele teve um acidente, ele teve um traumatismo craniano severo e foi diagnosticado com morte cerebral. E eles ficam um tempo, durante algumas, não sei quantas horas, e 3 neurologistas precisam dar 3 diagnósticos idênticos. Morte cerebral. Ok, o cérebro está morto. Então, não tem mais o que fazer. A família diz, pastor, o senhor pode visitar o meu filho? Ou o meu sobrinho, ou primo, alguma coisa assim? Lá está eu novamente com crise. Ele não tem cérebro. Não. A pregação do Evangelho, ela age de forma maravilhosa e poderosa. Eu cheguei no hospital, eu me identifiquei, eu sou pastor. Eu cheguei diante daquele rapaz que estava naquela maca, a fisionomia dele era muito triste, o crânio dele estava bem inchado, mas ainda ele tinha vida. Eu abri a Bíblia e fiz uma visita pastoral. Obviamente eu percebia que as enfermeiras olhavam assim, e eu tenho o poder de leitura de pensamentos. Isso é heresia. Corta, viu, pastor, essa parte. E eu tinha certeza que aquelas enfermeiras olhavam e diziam assim, coitado desse pastor ignorante. Não entende que um cérebro morto não adianta mais falar. Ele não vai ouvir, ele não vai entender. Eu me expus ao ridículo na perspectiva delas ou dos médicos. Eu disse, Senhor, eu estou aqui, e falei com ele, eu falei o nome dele. Eu disse, olha, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu quero te falar do Evangelho, da mensagem que pode transformar a sua vida. Eu li a Bíblia, eu orei com ele, e eu falei, creia em Jesus Cristo, e você vai estar com ele hoje mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Talvez algum dia eu saiba o que aconteceu. Só Deus sabe. Então, entende? Eu obviamente não estou falando sobre o autismo, mas estou usando o mesmo princípio para dizer a mensagem do Evangelho pode ser pregada para um autista, para uma pessoa com Alzheimer, com uma demência, uma doença neurodegenerativa, porque nós temos em mãos a mensagem mais poderosa. Ela chega até nós, talvez por vias ordinárias. Eu falo, você ouve, o Espírito Santo toma essa palavra, aplica ao seu coração, transforma a sua vida. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas o nosso Deus é poderoso. Ele não depende das vias ordinárias para fazer todo o seu propósito. Para que a sua vontade seja estabelecida, ele se utiliza de meios ordinários e extraordinários para que os seus eleitos venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos. Para nós encerrarmos, eu não sei se a gente vai ainda conseguir ter mais um tempo de livraria, não sei se o pessoal já vai fechar lá ou não, mas eu acho que dá para, de repente, ainda quem não conseguiu adquirir algum livro, eu quero só deixar como uma sugestão, não sei se os irmãos viram, que perto da porta da entrada tem uma mesa mais baixa, são livros mais relacionados a crianças, né? E tem uma série de livros ali que é muito interessante. Vocês ouviram algumas vezes os nomes Paul Tripp, David Powlison e Ed Welch. Estes homens têm escrito livros
para crianças, juntamente com outros, e livros ilustrados. Lá em casa a gente tem alguns para ler com as crianças. E são livros justamente na área de aconselhamento bíblico para crianças. Então, vão lidar com questão relacionada à mentira, ganância, descontentamento, irritabilidade, pecados do coração. E historinhas, tem vários personagens, é um mundo que foi criado com personagens que são animais, e nessa interação eles vão revelando os problemas do coração e vão sendo tratados. E no final tem algumas páginas de auxílio aos pais, textos bíblicos, como abordar, etc. e tal. Então, se você é pai de criança pequena, avô de criança pequena, ou se você trabalha na igreja com criança pequena, são excelentes livros. Ali nós temos apenas alguns, são vários. Aqui eu estou no site da Fiel que tem publicado. 2, 4, 6, 8, 10, 11 por enquanto. São vários títulos. E ali também tem um livro que é Construindo Pontes, acho que é esse o título, né? É um livro recente, lançamento Judy Lowe. É um lançamento da Fiel, tradução, né? Já é um livro de algum tempo. Inclusive, ela foi professora dos nossos irmãos, e eles viram esse livro ser escrito, e agora temos em português. Na opinião deles, é um dos melhores, se não o melhor livro de aconselhamento bíblico para crianças e adolescentes, ali, né, mais pré-adolescentes ou adolescentes mais novos. Temos ali, não sei se ainda tem... pode ser que tenha vendido tudo, se não ainda tem algum outro ali, fica como uma sugestão. Eu estava até conversando com alguns irmãos, eu acho que essa é uma área de que as igrejas vão precisar investir muito. Capacitar pessoas para o aconselhamento de crianças e adolescentes, porque, diferente de algumas décadas atrás, hoje parece que há uma desconexão maior, as crianças elas estão mais soltas, muita influência externa, sempre teve esse risco. Mas a impressão que nós temos é que há uma desconexão maior na vida familiar, os pais estão mais ausentes, as crianças são mais influenciadas até pela questão tecnológica, TikTok, influencer. Vimos como é que as escolas estão, e as crianças elas aprendem não só com o professor na escola, elas aprendem tanto mais com os seus colegas. Porque é com os colegas que elas vão conversar o tempo todo, no intervalo, na sala de aula. Então é tanta influência, e essas crianças estarão na igreja. E muitas vezes os pais não saberão como lidar também. Então nós precisamos auxiliar os pais para que eles aprendam, mas também, né, as crianças. Então estes livros são excelentes para nós começarmos a nos aprofundar nisso. E eu acredito que essa nossa conferência, a minha oração é que seja um pontapé inicial para nós pensarmos, aprofundarmos. Eu acredito que talvez a pergunta que ficou com os irmãos eu gostei muito, achei interessantíssimo, não sabia nada disso, ou sabia um pouco, me interessei. O que eu faço agora? Então, o nosso tempo já avançou, mas eu quero uma breve palavra de cada um dos nossos irmãos, para este irmão que veio na conferência, irmão ou irmã, e falou assim, me interessei por isso. Eu quero poder conhecer mais e me aprofundar nisso e servir melhor nessa área. O que eu faço agora? Acabou a conferência, fui despertado, o que eu faço agora? Uma breve sugestão dos irmãos para nós encerrarmos. Bom, nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a ABCB. Tem um site, tem uma conferência anual, ela é dividida em módulos, tem um módulo fundamental que é chamado de autoconfrontação, onde todos os temas do aconselhamento bíblico são abordados em 23 lições, com mais de 1000 referências bíblicas. Através da BCB, você tem acesso a outros produtores de conteúdo. Os próprios professores que dão lá, eu sou até um deles, têm materiais diversos que eles mesmos produzem. Tá? Os outros módulos são bem interessantes também. O módulo 3, que é o que eu dou aula, fala dessas questões médicas. Nós temos vários centros formadores de conselheiros. Então, o Andrew Jumper é um, a CEBI, que eu falei que conhece, aí é outro, e deve ter outros que o reverendo deve conhecer bem também. Tem igrejas que têm departamentos de aconselhamento bíblico. Na nossa igreja tem uma classe de aconselhamento bíblico. Então, aí a gente, lá, tem um livro que nós estamos seguindo, mas as lições, eu tento levar para os alunos vários materiais. Esse é outro ponto. Então, buscar materiais
Gasta tempo, você tem que ler, tem que se instruir, não tem outro jeito. Na internet tem um monte de material, um monte, sites em inglês, em português, diversos. Então, se você começar a frequentar esse campo, você vai descobrir centenas de materiais, né? E tem a conferência mais tradicional mesmo é dessa Associação de Conselheiros Bíblicos. Mas, às vezes, outras, que nem a Fiel, há um tempo atrás, fez uma conferência Fiel, cujo tema era aconselhamento bíblico. Então, material tem, na internet, de monte. Literatura, quando eu fui para o CCF, nós tínhamos meia dúzia de livros. Hoje nós temos toneladas de livros traduzidos já, e tanto físicos quanto livros virtuais. Então, outra coisa que eu queria colocar para vocês, conselheiro bíblico, e eu tenho falado isso frequentemente nos cursos que eu dou e na minha classe lá. O conselheiro bíblico precisa conhecer muito bem as Escrituras, muito bem. Por isso, o livro que eu mais tenho na minha biblioteca, então, Deus me deu a graça de ter uma biblioteca grande, são livros de teologia sistemática. Eu tenho uns 12 ou 13 autores. Por quê? Porque se você não conhece as doutrinas da graça, fica difícil aconselhar biblicamente. Às vezes você vai falar heresia, bobagem para o aconselhado. Isso não pode. Então você tem que conhecer teologia bíblica, teologia sistemática, e, acima disso tudo, outro tema que eu tenho bastante na minha biblioteca é cosmovisão bíblica. Aí mesmo está vendendo um livro ali, do pastor Heber de Campos Júnior. É um livro de umas 700 páginas, onde ele usa o livro de Daniel para ensinar a cosmovisão. O livro é excelente. Amando a Deus do mundo. Eu diria que, tranquilamente, é o melhor do que nós temos produzido aqui. Tá? Claro que tem Universo ao Lado, James Sire e outros livros famosos de cosmovisão. Mas, em português, esse é disparado a melhor obra que nós temos. Aliás, esse livro aí nasceu na nossa igreja. Nós não queremos que você saia desanimado, no sentido de que você tem que ler 200 livros para... Não, você pode ler uns 150 só. Todos os livros que o presbítero Aldo falou são excelentes, são muito bons. Mas eu acredito que você pode começar de uma forma bem simples. E eu digo, comece lendo, aconselhando uns aos outros, do Ed Welch, um livro de 70 páginas. Compre aqueles livretinhos daquelas caixinhas e use aqueles livretinhos. Leia Lado a Lado, de Ed Welch. E um terceiro livro, o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Esses 3 livros vão te dar uma boa base. Obviamente, se você ama a palavra de Deus, se você é um crente já há algum tempo e tem estudado na escola bíblica dominical, você tem um sólido fundamento. Talvez você cometa algum erro, erros acontecem no aconselhamento, você precisa do seu pastor para te orientar, mas é importante que nós possamos aconselhar pessoas, se envolver com pessoas, se aproximar de pessoas, e de forma intencional. De forma intencional. Então, você não precisa ler todos esses livros para aí depois começar a se envolver com pessoas. Porque ao passo que você se envolve de forma bem intencional com uma pessoa, você conversa com ela e estabelece uma amizade bíblica, intencional, e se depara com uma situação que é desafiadora, o que é que você vai fazer? Você vai buscar ajuda. Você pode buscar ajuda em bons livros, e eles estão sendo indicados aqui pelo pastor Alexandre. Você pode buscar ajuda, talvez com um irmão que seja sábio, experiente, maduro, obviamente, de uma forma muito ética,
muito ética. Você conversar com alguém que não seja fofoqueiro, mas que seja alguém que seja maduro na fé e possa te ajudar a ajudar aquele outro irmão. Entendem? Então, são coisas que você pode fazer, e ao passo que você vai se animando, se empolgando, aí tem realmente uma tonelada de livros, de conferências. A conferência da ABCB é muito boa. Eu mesmo, antes de ir para os Estados Unidos, fui pelo menos 3 anos seguidos, módulo 1, 2 e 3, muito prática, muito boa, com recursos muito bons, que vão te ajudar. Mas ela fica lá em Águas de Lindóia, lá no interior de São Paulo. Se você tem condições de ir, se você tem condição de tirar aí uma semana de férias do seu trabalho e ir para São Paulo, pode ir. 90 quilômetros dali, fica Limeira, você passa lá, vai na minha casa, lá, leva a carne para a gente fazer um churrasquinho, vai as carnes uns dos outros. Exatamente. Então é isso, assim, a minha palavra é: comece com pouco, né, de uma forma simples, lendo aí um livrinho de 20, 30 páginas, 70 páginas, e se envolva com pessoas. Deus vai, com certeza, te usar.